Dinheiro, apenas um pedaço de papel ou um número frio e impessoal numa tela. E, no entanto, ele comanda vidas, decide destinos e alimenta uma ganância que parece não ter fim. Desde o momento em que o ser humano o criou, ele se tornou mais do que uma simples ferramenta de troca. Passou a ser um símbolo de poder, de controle e de desigualdade. Eu odeio o dinheiro. Não apenas pelo que ele representa, a ilusão de valor que nos escraviza, mas por tudo que ele causou ao longo da história. Impérios foram erguidos e desmoronaram sob sua sombra. Guerras sangrentas foram travadas, não por ideais ou justiça, mas por lucro. Vidas foram destruídas, sonhos desfeitos e sociedades inteiras se afundaram na corrupção, cegas pela promessa de riqueza. O dinheiro corrompe o espírito humano, transformando ambições legítimas em ganância insaciável, destruindo o que há de mais puro nas relações humanas. É a faísca de incontáveis revoltas, mas também a corrente que mantém o sistema em funcionamento, aprisionando todos nós em sua teia. Na década de 1920, a desenfreada ganância dos mercados financeiros culminou no infame crash da Bolsa de Valores de 1929, um evento que lançou milhões de pessoas na pobreza extrema e desestruturou economias ao redor do mundo. A euforia especulativa, alimentada pela ilusão de riqueza fácil e pela aposta incessante em ativos supervalorizados, cegou muitos para os sinais de um colapso iminente. Enquanto uma pequena elite conseguiu lucrar imensamente, aproveitando-se das flutuações e manipulações do mercado, a maioria esmagadora viu suas economias, empregos e esperanças desmoronarem em questão de dias. Empresas faliram, bancos colapsaram e o desemprego disparou, jogando milhões em uma luta desesperada por sobrevivência. A desigualdade, já crescente, foi amplificada de forma brutal, expondo a natureza perversa de um sistema que beneficia poucos à custa de muitos. O que não foi feito em nome do dinheiro? Ele é a força invisível e implacável que move as engrenagens da história, a principal motivação por trás das maiores tragédias da humanidade. Desde as primeiras moedas cunhadas na antiguidade, que estabeleceram os alicerces do comércio e da desigualdade, até as transações instantâneas e algoritmos financeiros do mundo moderno, o dinheiro continua a ser um divisor brutal de sociedades. Ele separa os privilegiados dos marginalizados, os poderosos dos oprimidos. Ao longo dos séculos, impérios foram erguidos e destruídos com a ânsia de acumular riquezas. Guerras sangrentas por territórios, terras férteis e recursos valiosos, como o ouro, o petróleo. E agora os dados, são todas batalhas pelo controle econômico. Na corrida pelo capital, vidas são sacrificadas, culturas dizimadas e ecossistemas devastados. O colapso financeiro global, que arruína famílias inteiras e desestabiliza nações, é apenas o resultado mais recente de um sistema projetado para concentrar riqueza nas mãos de poucos, enquanto a maioria luta para sobreviver. A lógica sempre foi simples e implacável: mais dinheiro, mais poder, mais controle. Neste ciclo vicioso, a humanidade tornou-se prisioneira de uma ilusão, incapaz de escapar da rede invisível de transações que moldam suas vidas. O dinheiro, que um dia foi apenas uma ferramenta para facilitar o comércio, transformou-se em um fim em si mesmo, uma entidade onipotente que define o valor da própria existência. Temos exemplos claros na sociedade atual, como o caso de Sean John Combs, mais conhecido como Didi, que ilustra como o dinheiro e o poder podem levar as pessoas a se envolverem em coisas horríveis e até demoníacas. Ao longo de sua carreira, Didi acumulou enorme riqueza e influência, mas também esteve envolvido em polêmicas e acusações de comportamento abusivo e manipulador.
Recentemente surgiram alegações de algumas festas feitas por ele que são descritas como rituais onde controle e submissão são demonstrados, reforçando a ideia de que seu sucesso e influência na música estão ligados a práticas sombrias e manipulações espirituais. E envolvimento com práticas moralmente questionáveis, alimentando teorias sobre como a busca incessante por poder e controle, impulsionada pela riqueza, pode levar indivíduos a explorar territórios obscuros e espiritualmente perturbadores. Esses rumores se alinham com a ideia bíblica de que o diabo oferece fama e fortuna a quem estiver disposto a pagar o preço. Marcos 8:36 adverte: Pois, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Isso reflete a crença de que muitos, na busca por riqueza e poder, acabam perdendo sua essência espiritual. Nas sombras do poder global, a família Rockefeller emerge como uma força indomável. Uma dinastia cujas raízes estão fincadas no petróleo, sua vastidão de riquezas, conquistada por John D. Rockefeller e a Standard Oil, transcende meramente o acúmulo material. Há algo mais sombrio em jogo. Embora a superfície revele filantropia e investimentos bem-intencionados, camadas mais profundas sugerem um teatro de manipulação global, onde a mão invisível da dinastia se estende para além dos salões de poder, modelando o destino da humanidade. Sussurros ecoam através dos corredores do tempo, apontando para uma influência nefasta e desproporcional dos Rockefeller, não apenas sobre governos, mas sobre o próprio tecido que sustenta a sociedade. Eles moldam nações, reescrevem economias, e tudo isso sob o véu de uma elite cuidadosamente preservada. Fundos e parcerias não seriam apenas mecanismos de benevolência, mas instrumentos de uma agenda sombria. A ONU, a OMS e outros organismos globais tornaram-se marionetes de uma ordem oculta, uma teia invisível que envolve o planeta, controlando o que acreditamos ser livre: saúde, educação e economia. Há quem acredite que o toque sombrio dos Rockefeller estende-se ao coração dos bancos centrais. Suas influências invisíveis diluem o poder dos governos, tornando o mundo um cenário onde a desigualdade é perpetuada. A caridade e a filantropia não passam de disfarces, ocultando um desejo insaciável por controle total, um jogo cujo tabuleiro é o globo e cujas peças são as vidas de milhões. Uma força silenciosa, mas irresistível, ecoa nas sombras, onde liberdade e igualdade são nada mais do que ilusões nascidas do desejo desenfreado por dominação. No centro das especulações mais sombrias, a BlackRock ergue-se como um titã moderno, trilhando o caminho do poder invisível. A maior gestora de ativos do mundo não apenas acumula fortunas, ela molda destinos. Com trilhões de dólares em suas mãos, seu domínio econômico sussurra como um segredo perigoso, movendo as engrenagens ocultas dos governos e indústrias globais. Para alguns, a BlackRock não é apenas uma corporação, é um avatar de forças escuras que operam nas trevas, conduzindo o mundo a passos sutis rumo à submissão. Nas sombras de sua influência financeira, a transparência torna-se uma piada amarga. A imensidão de seu poder evoca comparações sinistras com elites que, há muito, manipulam o sistema mundial. A aliança que forjam não é com homens, mas com forças que habitam além da compreensão humana. Assim como os Rockefeller antes deles, a BlackRock está supostamente entrelaçada com algo muito maior, algo que escapa ao nosso entendimento. E, como um aviso antigo, Apocalipse 18:23 ressurge, porque os seus mercadores eram os grandes da terra, pois por meio das suas feitiçarias todas as nações foram enganadas. Babilônia renasce, desta vez sob o manto das corporações gigantescas. São os novos mercadores do engano,
mestres de uma feitiçaria moderna que manipula nações e domina os espíritos. A BlackRock, para os que ousam olhar mais fundo, não é apenas uma entidade financeira. É um eco das trevas, um símbolo de um domínio invisível que aprisiona o mundo em uma teia cuidadosamente tecida. Há um limite para o que o dinheiro pode comprar. Mas o que acontece quando ele já comprou tudo? Quando as posses materiais deixam de trazer sentido, muitos dos mais ricos e poderosos do mundo, após atingirem o auge da opulência, encontram-se à beira de um abismo espiritual. O poder e o controle, que antes pareciam a chave para a satisfação, tornam-se vazios, incapazes de preencher o crescente sentimento de desorientação e falta de propósito. Ao perceberem que a riqueza não pode conquistar a paz interior, alguns desses magnatas começam a buscar respostas em lugares menos convencionais. O oculto, com suas promessas de verdades veladas e conhecimentos além do comum, torna-se uma atração irresistível. Sociedades secretas que há séculos despertam a curiosidade de poucos oferecem promessas de saberes esotéricos, imortalidade e poder espiritual. Na ausência de limites financeiros, esses indivíduos começam a explorar novos caminhos, na esperança de dominar forças invisíveis que transcendem o dinheiro e talvez a própria vida. Observe as favelas que circundam as grandes cidades, onde o contraste com as torres luxuosas que se erguem imponentes é mais do que uma questão arquitetônica. É um grito de desigualdade. Nesses bairros, a água potável se torna um verdadeiro luxo, inacessível para a maioria. E a realidade é marcada por ruas estreitas e precárias, onde a infraestrutura é negligenciada. Crianças crescem em comunidades esquecidas, mergulhadas em um ciclo de pobreza e exclusão, sem acesso à educação de qualidade ou oportunidades de emprego. Seus sonhos são sufocados pela falta de recursos, e a perspectiva de um futuro melhor parece um desejo distante. Essa mesma desigualdade se reflete em outras partes do mundo, como na África, onde a miséria extrema é uma realidade diária para milhões. Países como o Sudão do Sul e a República Centro-Africana enfrentam não apenas a falta de alimentos e água, mas também conflitos armados que desestabilizam ainda mais suas economias. As condições de vida em muitas regiões africanas são tão severas que a infância é marcada pela luta pela sobrevivência, com crianças sendo forçadas a trabalhar em condições insalubres ou a se tornarem refugiadas em busca de segurança. Enquanto isso, a apenas alguns quilômetros de distância, uma elite privilegiada se reúne em almoços de negócios em restaurantes requintados, decidindo o destino de milhões com um simples golpe de caneta. Esses encontros são um lembrete sombrio de que a fortuna e o poder estão concentrados nas mãos de poucos, que ignoram as vozes daqueles que lutam por dignidade e direitos básicos. Essa disparidade não é apenas uma questão de espaço físico, mas um reflexo profundo de um sistema que perpetua a desigualdade, deixando de lado a luta diária de tantos que buscam uma vida mais justa e humana. Apenas 1% da população mundial detém mais riqueza do que os 99% restantes, uma estatística chocante que revela a profundidade da desigualdade global. No entanto, essa concentração de riqueza não é um desvio ou uma falha do sistema. É, na verdade, a essência do próprio sistema. Ele foi projetado para funcionar assim, perpetuando a concentração de recursos e poder nas mãos de uma minoria, enquanto a vasta maioria luta para sobreviver em um ambiente de crescente precariedade. Essa estrutura não é acidental, mas sim intencional, alimentada por mecanismos que garantem que os ricos continuem a acumular riqueza à custa de todos os outros. Enquanto uma pequena parcela da população vive cercada de luxo, ostentando riquezas e privilégios inimagináveis, milhões ao redor do mundo lutam diariamente pela sobrevivência, buscando apenas o básico.
um pedaço de pão para alimentar suas famílias. A desigualdade é não apenas gritante, mas também devastadora, refletindo um sistema que perpetua a injustiça e a exploração. O mesmo mecanismo que permite a poucos acumular fortunas incalculáveis é o que empurra multidões à margem da sociedade, condenando-as à miséria absoluta. Essa dinâmica cruel não ocorre por acaso. É resultado de políticas e estruturas econômicas desenhadas para favorecer os que já detêm poder e riqueza, enquanto a grande maioria é mantida em uma posição de vulnerabilidade e escassez. As brechas sociais se alargam a cada dia, criando uma realidade onde oportunidades, educação e saúde de qualidade são privilégios de poucos, enquanto a fome e a falta de dignidade são o destino de muitos. É um ciclo implacável, onde o sofrimento de milhões sustenta o conforto de uma minoria. Mas o que é de fato o dinheiro? Ele não é mais do que uma construção humana, um conceito que nós desenvolvemos para facilitar as trocas e interações sociais. Inicialmente, o dinheiro foi concebido como uma ferramenta para simplificar o comércio, mas, ao longo do tempo, transformou-se em um monstro, que agora nos controla de maneiras insidiosas. O dinheiro é uma ilusão. Embora possua valor e poder em nossas vidas, é, em essência, apenas um pedaço de papel que pode ser queimado, ou um número que pode ser apagado com um simples toque em um teclado. Nós lhe atribuíssemos significado e importância, criando um sistema onde a riqueza se torna sinônimo de sucesso e poder. Porém, essa percepção não é inerente ao dinheiro. É uma construção social que nos leva a acreditar que nossa valia está atrelada a ele. No final das contas, o dinheiro é uma representação abstrata de valor. E quando olhamos além da sua superficialidade, percebemos que ele não é a verdadeira medida do que realmente importa em nossas vidas. Como disse o filósofo Henry David Thoreau, a riqueza de um homem é medida pela quantidade de coisas das quais ele pode abrir mão. Essa reflexão ressoa profundamente no contexto espiritual, lembrando-nos que nossa verdadeira riqueza não está nas posses materiais, mas na capacidade de desapego e entrega. Em uma vida pautada pela fé em Deus, aprendemos que a verdadeira abundância vem da generosidade, do amor ao próximo e da conexão espiritual. No entanto, vivemos em um mundo que, frequentemente, nos ensina a acumular, a nos apegar a bens materiais e a medir nosso valor pelo que possuímos. Essa mentalidade nos afasta do que realmente importa: a busca pela paz interior, a comunhão com Deus e o serviço aos outros. Quando deixamos de lado o excesso e nos concentramos no essencial, encontramos um espaço sagrado onde o amor divino pode fluir, permitindo-nos viver com gratidão e humildade. Assim, ao entender a sabedoria de Thoreau, somos convidados a refletir sobre nossa relação com o materialismo e a buscar um caminho de desapego, onde a verdadeira riqueza se manifesta na espiritualidade, no amor e na compaixão que oferecemos ao mundo. Mas o que seria do mundo sem o dinheiro? É possível imaginar uma sociedade em que o valor não seja medido por números, mas por propósito e significado? Visualize comunidades em que as necessidades básicas de todos são atendidas, onde a verdadeira riqueza é definida pelo bem-estar coletivo e pela solidariedade. Nessa realidade, as pessoas se uniriam em torno de objetivos comuns, priorizando a colaboração em vez da competição, e o verdadeiro sucesso seria medido pela felicidade, pela saúde e pela harmonia entre os indivíduos. Nesse cenário ideal, o foco não estaria na acumulação de bens materiais, mas na construção de laços afetivos, no respeito ao meio ambiente e no fortalecimento das relações humanas. Seria um mundo em que a generosidade e a empatia prevalecem, onde cada ação é guiada pelo desejo de servir ao próximo e de contribuir para um bem maior. Assim,
Em vez de viver em função de um sistema monetário, a sociedade se estruturaria em torno de valores essenciais, cultivando um ambiente em que todos possam prosperar e florescer juntos. Experimentos como as cidades em transição, a economia baseada em recursos e a renda básica universal são iniciativas inovadoras que buscam repensar nossa relação com o dinheiro e a forma como estruturamos nossas sociedades. Esses modelos emergem como alternativas viáveis para desafiar a lógica do consumo desenfreado e a acumulação de riqueza a qualquer custo. Talvez seja o momento de abandonarmos esse ídolo que construímos em torno do dinheiro e de buscarmos caminhos mais humanos e sustentáveis. Ao priorizarmos o bem-estar coletivo e a equidade, podemos cultivar uma cultura de solidariedade e interdependência, onde o valor das pessoas é medido não pela quantidade de bens que possuem, mas pelo impacto positivo que geram em suas comunidades. Essa mudança de paradigma nos convida a explorar novas formas de viver, que colocam as necessidades humanas e o cuidado com o planeta no centro de nossas decisões. Experimentos como as cidades em transição, a economia baseada em recursos e a renda básica universal são sinais claros de que novos caminhos são possíveis. Eles nos desafiam a abandonar a lógica da acumulação desenfreada e a lembrar que a verdadeira abundância não se mede em cifras, mas em conexão e generosidade. Talvez este seja o momento de derrubarmos o ídolo que erguemos em torno do dinheiro e buscarmos um caminho mais humano, que reflita os princípios espirituais de compaixão e equidade. Ao priorizarmos o bem-estar coletivo, podemos construir uma cultura que valorize o impacto positivo e a solidariedade, ao invés da simples posse. Essa transformação nos convida a colocar o cuidado com as pessoas e o planeta no centro de nossas decisões, deixando que a espiritualidade e a consciência ecológica guiem nossas ações. Só assim, nutrindo nossas almas, nos aproximamos de Deus e de um mundo mais harmônico, onde todos podem florescer. Mas enquanto não rompermos essa obsessão, o dinheiro continuará a nos escravizar. E a liberdade, assim como a verdadeira humanidade, permanecerá fora de alcance. Eu odeio o dinheiro, não porque ele é um mal em si, mas porque ele se tornou o único fim. E enquanto isso não mudar, continuaremos presos a ele, como escravos de um Deus que nós mesmos criamos.